Nosso tema anual é uma igreja que serve a Deus, uma igreja que serve ao Senhor. E ontem tivemos aqui o congresso de crianças, em que as crianças foram exortadas a serem usadas por Deus. E creio que foi bom para todos, inclusive para 4 meninos que sentiram a presença do Senhor de uma tal forma que começam a pensar em servir ao Senhor numa outra, com a sua vida. Eu lembro-me também, quando ouvi as histórias missionárias da APEC, foi aí que comecei a desenhar o desejo no meu coração de querer servir ao Senhor. E o congresso de ontem teve esse mérito de desafiar as nossas crianças, que são igreja, a servirem ao Senhor Deus. Como eu disse aqui a semana passada, ou há 15 dias, nós temos muita coisa a acontecer em pouco tempo. Há irmãos que já estão a ir de férias, outros que estão a regressar. Mas hoje nós temos aquele concerto na escola do Parque das Nações. Os irmãos que quiserem ir, por favor, procurem Boleia, porque vai ser a primeira atuação da Orquestra Batista, não é? Vamos ter uma Orquestra Batista dentro de pouco tempo, e então será o primeiro concerto desta orquestra e os nossos meninos estarão lá presentes a tocar, meninos e adultos, porque também temos adultos a tocar, então será um dia marcante para nós. Então, gostava que os irmãos estivessem em oração estes próximos tempos. Nós estamos a preparar a gente para o batismo, vamos ter o campo de férias e queremos orar por todas estas atividades, porque queremos que o Senhor reine em todas elas. O campo de férias, o concerto que vamos dar no dia 14 na escola, no auditório da escola, em que vamos partilhar com a comunidade de Queluz quem Deus é, quem Ele é para nós. E depois aqui no dia 15 vamos celebrar dentro de portas os 64 anos que Deus nos tem dado, 64 anos de bênçãos enquanto igreja. Então precisamos de orar muito. Irmãos, deixem-vos dizer uma coisa, não é para assustar ninguém, mas com certeza que o diabo não está nada contente com o que tem acontecido. Por isso, nós precisamos, como igreja, de orarmos bem juntos, uns aos outros. Tivemos uma boa reunião de sexta-feira de oração, tem um grupo maior de irmãos, mas precisamos de mais. Os irmãos venham à terça, à segunda, à terça, à sexta, orar em congregação. Orem também em casa, mas é importante nós estarmos juntos a interceder ao Senhor. E temos muitas coisas em pouco tempo e precisamos estar concentrados e precisamos estar protegidos pela graça de Deus, porque queremos, como o nosso tema diz, servir ao nosso Deus. Amém? Então os irmãos disseram amém, na sexta-feira estão cá valentemente em oração. Está bem? Começámos a falar sobre família, na história de amor de Ruth e Boaz. Depois o João também falou sobre família aos irmãos enquanto nós estávamos no acampamento. A semana passada tivemos um interregno neste tema, porque tínhamos entre nós um missionário e falámos sobre missões e serviço ao Senhor Deus. Mas hoje vamos voltar ao tema da família e é um tema assim um pouco difícil, mas que é importantíssimo. Nós vamos estar a falar sobre perdão. Vamos ver uma história em que alguém perdoa outro alguém e que nos dá uma grande lição de fé. Ok? História, a família que nós vamos estar a meditar é na família de Isaac e de Rebeca. Os irmãos tenham vontade de ficar de pé, vamos orar ao Senhor, antes então de nós começarmos. Senhor Deus, estamos na Tua presença, com a Tua palavra à nossa frente e queremos que ela nos fale, Senhor, queremos que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração. Este é o nosso desejo, eu me consagro completamente nas Tuas mãos, Senhor, usa-me para não ser eu a falar, mas Tu, Senhor, através de mim.
mas toca aos corações de todos nós, começando pelo meu. Eu te quero pedir, em nome de Cristo, o Senhor. Amém. É uma data de se sentar. O Ruben já falou, temos aqui uma comitiva da Horta, dos Açores, são muito bem-vindos. Gosto muito de vos ver por cá. Queridos irmãos, então, a história desta família começa com milagres. Primeiro há aquele milagre maravilhoso de quando Abraão pede ao seu servo para ir buscar uma esposa que tenha a mesma fé para o seu filho Isaque. E é uma história de milagre, uma história de amor, conduzida pelo próprio Deus. Depois, Isaque e Rebeca casam. E, para surpresa deles, eles não têm filhos. Rebeca era estéril. Então acontece outro milagre, porque Isaque ora ao Senhor por a sua esposa e então ela dá à luz gêmeos, Esaú e Jacó. E Isaque dá-nos uma grande lição a nós homens, de nós orarmos pela nossa esposa, porque o Senhor ouve a oração de um marido que ama e que quer o melhor para a sua esposa. Mas quando ela deu à luz, tinham passado 20 anos de que o casamento, 20 anos de casamento, ou seja, eles tiveram 20 anos à espera de um filho. Isaque casou com 40 e só aos 60 foi pai. Eu creio que ele aprendeu com o seu pai, Abraão, a crer que Deus podia dar um filho, mesmo sendo de uma estéril. Então ele não desistiu e ele orou e o Senhor abençoou-os. Estes filhos, a Bíblia diz-nos que eram muito diferentes, quer fisicamente, a maneira de estar, eram muito diferentes. A Bíblia fala também que havia preferências, um erro muito grave numa família, quando existe pais que preferem um filho ou outro. E, de facto, Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Então isso vai criar um problema sério entre eles. Nós vamos seguir a história a partir do capítulo 27. de Gênesis. Obrigado. E o episódio que vamos ver ocorre após Isaque, que estava numa condição muito débil, pensando que iria morrer, quando Isaque decide dar a sua bênção de progenitura a um dos seus filhos, no caso Esaú. Os irmãos conhecem a história, vamos relembrar a história, mas quando lemos esta história com atenção, parece que o nosso estômago assim se contrai, porque é revoltante, é miserável esta história. Ok? De facto, a mente humana consegue coisas terríveis. E a Bíblia conta, porque diz respeito à vida dos homens. Eu gostava que os irmãos se indignassem comigo ao ler esta história. Está bem? Porque ela é real, não é um conto, é real. Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, Isaque estava cego, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa. Ele estava velho, mas não perdeu o apetite.
faz-me uma comida saborosa como eu aprecio e traz-me para que eu coma e te abençoo antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Então, como sabemos, Rebeca agradava-se mais de Jacó. Ela, com certeza que se lembrava que o Senhor lhe tinha dito durante a gravidez que o filho mais novo iria ser o líder. É certo isto. Deus tinha-lhe dito que o mais velho serviria ao mais novo. Ela também sabia, precisamos de contextualizar isto, que Esaú tinha casado com mulheres adoradoras de outros deuses. Então ela também não simpatizava lá muito com as filhas de Et. E a promessa feita a Abraão era para continuar dentro de um ambiente de fé. E eu creio que ela tentou proteger tudo isto. Mas, mesmo assim, com boa intenção ou não, eu creio que ela teve também uma boa intenção, não apenas a preferência do filho. Ela vai ter aqui um plano que eu acho que é miserável, como vos disse, porque nada justifica o que ela fez. Então, o que é que ela fez? Vamos lá lembrar. Ela vai ter com Jacó, o seu filho, e conta a conversa que Esaú teve com o seu pai Isaque, e diz-lhe: olha, o teu pai, Jacó, o teu pai chamou o teu irmão e ele vai declarar ou proferir a bênção primogênita ao teu irmão. Também sabemos que Esaú tinha vendido o seu direito de progenitura, mas Isaque não queria saber nada disso. Isaque, como a cultura dizia, então queria abençoar o seu filho mais velho, ainda por cima tinha um gosto especial por ele. Então, Rebeca ouve isto, fica alarmada, chama o seu filho e diz: olha, esta conversa passou-se assim, vamos fazer o seguinte, vamos enganar o teu pai. Tu vai ao campo, vai aos nossos rebanhos, apanha 2 cabritos bons que eu vou cozinhá-los bem do gosto que o teu pai gosta, mesmo com ele, com todos os requintes de malvadez, como dizia um pastor que eu conheci, com todos os requintes. Então ele lá vai, traz os cabritos, mas Jacó fica com um pouco de medo, porque ele era diferente do irmão, o irmão era peludo, ele era liso, e ele pensa assim: então, mas se a gente fizer isso, ele vai perceber que não sou eu, e isto vai ficar ainda pior, porque ele não só não me vai dar a bênção, como ele ainda me vai amaldiçoar. E Rebeca, uma mulher decidida, versículo 13, os irmãos podem ver, ela vai dizer: não, deixa estar, olha, que caia sobre mim a maldição, faz é o que te digo. E ele lá vai, apanha os cabritos, com certeza que escolheu os melhores, traz para a sua mamã cozinha aquilo bem do jeito que o seu marido gosta, e então passa-se a segunda parte do plano. E a segunda parte do plano então ainda é mais miserável, porque ela vai vestir Jacó com as roupas de Esaú e vai colocar um pelo de cabra sobre a sua pele, para que quando Isaque o tocasse, sentisse o pelo de Esaú. Os irmãos perguntam assim: então, mas ele não vê que aquele pelo é pelo de cabra? Será que o homem era assim tão peludo, tão rijo, tinha barba nos braços? Então aquilo sempre me fez espécie. O Dr. Shedd, que já está com o Senhor, disse-nos que havia uma raça de cabritos no Oriente que tinha um pelo fofo, que os romanos chegaram a usar como cabelo.
Então, era um pelo especial que aquela raça de cabritos tinha, que ela usou então para mascarar Jacó de Esaú. Então, ele vestido com a roupa de Esaú, mascarado de Esaú, apresenta-se ao seu pai. Vamos ver, versículo 19. Ao 18, Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, e fiz o que ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Oh, irmãos, isto é indigno, não é? Os irmãos não acham que isto é indigno? É indigno. Ele teve a cara de pau de se apresentar diante do pai, dizer que era o primogênito, não é? Trazer-lhe a comida que a mãe preparou para sacar do pai uma bênção que o pai não lhe queria entregar. Então Isaac pergunta-lhe: então, mas como é que pudeste achar tão depressa, meu filho? Versículo 20, ele vai dizer, ainda com aquela cara de pau: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro, a caça veio ter comigo. E disse Isaac a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. E Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, e o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Isto é engraçado, os irmãos estão-se a rir, mas isto é miserável. É miserável isto. Isto é um engano, isto é o cúmulo da aldrabice, da mesquinhez. É isto mesmo. É muito grave o que está aqui. 23, e não o reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. É uma vigarice gritante. Os irmãos vejam a partir do 24. Isaac estava na dúvida e pergunta-lhe: és mesmo meu filho Esaú? És meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então disse: chega-te aqui para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e para que eu te abençoo. E chegou-lhe, e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. E então o pai, isto é quase o beijo de Judas, não é? E então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E nós temos visto esta bênção ao longo da história de Israel. Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Então ele declara a bênção preciosa da progenitura de um patriarca ao seu filho, para que a promessa continuasse através dele. É interessante o que vem a seguir. Versículo 30. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come a caça que o teu filho, a caça de teu filho, para que me abençoes. E perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu?
Sou Esaú, o teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e que me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, brandou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu o pai: veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Jacó significa suplantador, aquele que procura tomar vantagem em tudo. Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da progenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi, para que me será dado fazer-te agora, meu filho. E disse Esaú, meu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Ele, homem forte, caçador ágil, estava destruído por dentro, ia chorar como uma criança no colo do seu pai. Quando eu estava a ler esta história, no 34 eu li profundo que ele brandou com profundo amargor, e no 38 diz que Esaú chorou. Há uns anos atrás, há uns bons anos, eu fui chamado para dar assistência a uma família. É um problema muito sério. Havia desemprego na família, eles estavam a passar por um momento complicado, mas esse não era o pior dos problemas. O pior dos problemas é que estava a haver um caso extraconjugal. E foi-me pedido que eu acompanhasse a pessoa que estava em adultério, foi pedido por essa pessoa, e que eu acompanhasse a sua casa para contar ao seu cônjuge. E eu fui. E estávamos sentados os três, e o cônjuge que tinha adulterado então confessou o seu pecado à outra pessoa. Fez um silêncio ensurdecedor. E de um momento para o outro, eu ouvi um grito de dor que jamais esquecerei. Um choro compulsivo, um grito de dor que não vinha dos pulmões, mas que vinha da alma. Aquela pessoa chorava abundantemente e gritava, e esperneava, e aquele sofrimento vinha de dentro de si para fora, e nós não podíamos fazer absolutamente nada senão ouvir aquele grito. E era um casal que, ao contrário de muitos em que acontecem estas situações, tinham um bom casamento, tinham cumplicidade os dois, tinham uma história bonita entre eles. Não havia nada a não ser o egoísmo de uma das partes que levasse àquela situação. Havia amizade, havia amor entre eles, curiosamente,
havia uma história de muitos anos ao lado um do outro. Mas num dado momento, uma das partes decidiu trair o outro. E foi como se lhe lançasse ácido sulfúrico para o coração. Foi impossível dormir naquela noite, a lembrar o que eu tinha ouvido. Versículo 34 e o versículo 38, eu creio que Esaú sentiu a mesma coisa. Agora, como é que uma pessoa consegue lidar com um mal destes feito pelo seu próprio gêmeo, pelo seu próprio irmão? Como é que nós lidamos quando aqueles que nos deviam amar nos ferem, nos magoam? Como é que nós lidamos com aqueles que nos deviam proteger, nos ofendem ou nos humilham? Como é que lidamos quando aqueles que deviam de ser os mais próximos abusam de nós? Ou pisam em quem nós somos? Como é que lidamos com isso? Há pessoas que não conseguem lidar com um sofrimento destes. Há quem fique escravo destes sentimentos para o resto da vida. A injustiça, a humilhação, a violência física, a violência verbal, a violência emocional, o desrespeito, a ingratidão, muitas vezes são feridas que ficam guardadas no coração de uma pessoa. Há gente que vive com segredos de sofrimento que sofreu na vida e às vezes nunca o partilhou. Há muitos casos destes. Há pessoas que choram por dentro, que têm o coração a chorar. Há muita gente que vive assim. Porque há maldades que ferem de tal maneira que não há medicamento para curar este tipo de feridas. Sabem o que aconteceu? É que a violência do que Rebeca fez e de Jacó, a violência do ato deles, encheu Esaú com desejo de matar o seu próprio irmão gêmeo. 41, vejam. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: vêm os próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. A dor assumiu proporções muito grandes. Então Rebeca, percebendo a desgraça que podia advir daquela situação, ela decide enviar, fala com Isaac, reconhecem que as mulheres de Esaú não eram boas mulheres, então aproveita a circunstância do ódio do seu filho mais velho para com o seu gêmeo e também a circunstância familiar das mulheres de Et não estarem a ser boas mulheres na visão de Rebeca. Então ela e o marido decidem enviar Jacó para Labão, para Harã, para que ele pudesse casar, ficar lá algum tempo. Esaú arrefecesse daquela pressão toda para depois um dia voltar a casa e Esaú já não o intentasse matar. Então Jacó tem que ir embora e ele vai embora,
Só que na viagem Deus revela-se a ele e ele então conhece ao Senhor após sair da casa do seu pai. Os irmãos lembram-se aquele sono em que ele vê a escada até ao céu, anjos que subiam e desciam, e ele percebe que afinal Deus estava bem próximo dele e ele nunca o tinha visto. E ele então estabelece um acordo com o Senhor, uma aliança de fidelidade com o Senhor, vai para Labão, em Labão é enganado pelo seu tio, ele apaixonou-se por Raquel, e ele diz, bem, se queres a minha filha tens de trabalhar 7 anos, é uma boa dica, não é? Para quem tem filhas, se calhar, Conrado, se calhar é uma boa ideia, não? Então, ele trabalha durante 7 anos para casar com Raquel, elas casavam com aqueles véus, ele não dá conta e quando acorda no dia seguinte, havia de ter casado com Raquel, tinha casado com Lia, não é? E depois então trabalha mais 7 anos, casa com Raquel e trabalha mais 7 anos para pagar a mão da sua filha, da filha de Labão, chamada Raquel. Então, durante todo aquele tempo, e vai chegar a 20 anos, Jacó está na presença de Labão e o Senhor vai prosperá-lo. O Senhor vai enriquecê-lo, ele vai crescer em servos e servas, em rebanhos de cabras, de vacas, de camelos, de jumentos, enfim, ele ganha um poder tal e o Senhor então diz-lhe assim, olha, ó Jacó, há uma coisa que tu tens que fazer, tens que voltar atrás. Ele numa oração, ele vai reconhecer então que Deus o chamou de volta à casa de seus pais, à sua parentela. Então, com todo aquele poder, homem rico, patriarca abençoado por Deus, a pedido do Senhor, ele volta a casa, ou volta para se encontrar com o seu irmão. Mas, há um problema, é que Esaú tinha dito que o matava. Ele ora ao Senhor, o Senhor diz que ele podia voltar, que o abençoaria, mas quando Jacó está prestes a chegar, ele envia os seus servos à frente para tomar o pulso à coisa, para ver como é que o seu irmão reagia. E sabe o que é que os servos disseram? Olha, o teu irmão veio ao teu encontro com 400 homens. Ele temeu e orou ao Senhor, dividiu o grupo em 2, preparou ofertas para levar ao seu irmão para apaziguar a sua ira. Vamos ver o que é que acontece. A história é muito rica, tem muitos pormenores, os irmãos poderão acompanhar. Vamos nós para o capítulo 33. Então é o dia, 20 anos depois, é o dia do reencontro dos gêmeos, bem diferentes entre eles. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então tomou os filhos, a Lia, a Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, também a preferência, vejam, Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Jacó, que agora era Israel, era um homem novo. Era um homem com encontro com o Senhor, com caráter do próprio Deus. Agora ele falava com humildade, agora ele sabia se posicionar, ele sabia que tinha causado um grande dano ao seu irmão. E todo este relato é de uma humildade tremenda, de pedido de reconciliação com o seu irmão Esaú. Então Esaú, vejam, versículo 4, dos mais bonitos da Bíblia, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e puxou da espada e lhe cravou nas costas. Não. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou
e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Vejam. Então se aproximaram as servas deles e os seus filhos e se prostraram-se diante do seu tio, de Esaú. E chegaram também Lia e os seus filhos e se prostraram. Por último chegou José e Raquel e se prostraram. E nós tiramos daqui umas lições muito bonitas para a nossa fé. Jacó agora é um homem de caráter, de princípios. Ele tinha deixado uma ponta solta na sua vida. Ele tinha algo para acertar com o seu irmão. E Deus providenciou, Deus empurrou para ele voltar atrás e corrigir o que tinha feito. E ele obedece ao Senhor, vai diante do seu irmão e se curva diante dele. Jacó tinha que enfrentar o mal que tinha cometido. Sabem, as pessoas muitas vezes sabem o que é que fazem quando erram com alguém. Esperam que o tempo apague o mal. Mas uma coisa é certa, o pecado não é biodegradável. O pecado não é biodegradável. Ele não se desfaz com o tempo. Não se desfaz. E se nós cometemos um pecado contra alguém, e se temos possibilidade de reparar a dívida que nós cometemos, ou pedir perdão pelo mal que nós cometemos, é exatamente isso que Deus quer que nós façamos. Lá aos Efésios o Senhor diz: lembra-te, onde caíste, arrepende, volta e arrepende. Não é? Volta onde caíste e arrepende. É isto que é a palavra de Deus. É isto que nós devemos fazer. Quando há pecado, não adianta passar tempo, não adianta dizer que a vida continuou. Há situações que o tempo nunca vai apagar. O pecado não é biodegradável, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Jacó mandou mensageiros à frente, mas ele apresentou-se diante do seu irmão com um pedido de perdão. O perdão é a única forma que Deus nos dá para lidar com o mal que os outros nos fazem. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando Jesus foi à cruz, ele decidiu perdoar-nos. Jesus podia ter retaliado, Jesus podia ter chamado um anjo para destruir toda aquela gente. Mas Jesus, que foi preso como um bandido por aquela gente, que foi julgado injustamente por aquela gente, que foi esbofeteado por aquela gente, que foi cuspido por aquela gente cravou-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, vestiu-o com um manto vermelho, deu-lhe um pau para gozarem da sua, por ser o rei dos judeus, todo aquele gozo, todo aquele desprezo, todo aquele sofrimento, até ao ponto que lhe cravaram as mãos e os pés numa cruz, e a oração de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta é uma maneira como Deus nos ensina a lidar com o mal que nos fazem a nós. Não há outro. Para o cristão não há vingança, não há retaliação. Deus é a nossa justiça. Não há ignorar as pessoas ou criar muros invisíveis para nós não nos relacionarmos com essa gente. A palavra de Deus exige, o Ruben há pouco disse, sede santos porque eu sou santo. Então, a nossa vida tem que ser semelhante à do nosso Deus. E a forma como Ele nos ensinou a lidar com as dívidas dos outros foi a perdoar. E não há outra opção. Perdoar não depende do que sentimos, depende de uma decisão que tomamos. Algures no tempo, Esaú decidiu que não iria matar o seu irmão, deitou fora a raiva, perdoou o seu irmão e restaurou um relacionamento ao que era em tempos atrás. Quem não perdoa fica sempre ligado ao que aconteceu.
Por vezes volta ao sofrimento, a dor, as circunstâncias, volta aquele ressentimento que parece que nos transporta para a situação, independentemente dos anos que passaram. Quem não perdoa, muitas vezes quer que o infrator fique ligado ao mal que cometeu, mas sabem, quem fica a perder é quem não perdoa, porque continuamente está agarrado à ofensa que sofreu. Jesus ensinou-nos na cruz a libertarmos os nossos ofensores da culpa para garantir que o relacionamento connosco permanecesse. Jesus pagou a dívida que era nossa para que o nosso relacionamento com Ele permanecesse. E o que nos é exigido como cristãos, dentro da nossa casa, no nosso emprego, onde quer que estejamos, isto aconteceu na família, entre gêmeos, pessoas próximas, é nós assumirmos o preço da dívida que nos causaram, assumi-la nós, para que o relacionamento continue a ser o que era. Foi isto que Jesus nos ensinou. Pai, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos. Foi isto que Ele nos ensinou a fazer. Numa família vai ser sempre necessário o perdão. Pode ter acontecido alguma coisa grave, ou pode estar continuamente a acontecer aquelas pequeninas coisas que magoam, que machucam, que ferem, que afastam pessoas. Mas a maneira como Jesus nos ensinou a lidar com o pecado que fazem contra nós, a única maneira é o perdão. É o perdão. Nós estamos condenados a perdoar. E quando nós perdoamos, nós mandamos para fora toda aquela carga, todo aquele mal, e somos os primeiros a beneficiar com o perdão que nós decidimos fazer. Podia ter havido um assassinato naquele dia, 20 anos depois. O que houve? Um reencontro, uma amizade, um amor, que eles levaram até ao final da sua vida. No fim estavam juntos a sepultar o seu pai. Se eu queria, para terminar, perguntar: existe alguma coisa que o tenha magoado? Alguma situação injusta que sofreu, que está a impedir de se relacionar com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu filho, ou com os seus irmãos? Existe alguma coisa, alguma palavra, uma traição, uma intenção maldosa, uma mentira, uma difamação, uma ingratidão que o impede de se relacionar com essa pessoa? Quando eu estou a falar em perdão, vem alguém à sua mente, vem alguma circunstância à sua mente em que decidiu pôr a pedra sobre o assunto, esquecer-se, à espera que aquele pecado desapareça. Existe alguma coisa destas? Pois eu quero lhe dizer que, se existe, a necessidade que tem de perdoar continua a mesma, mesmo passados os anos que passaram. Pode começar orando por essa pessoa, pode orar bênção para essa pessoa, pode dizer ao Senhor: olha, eu não tenho vontade de perdoar, eu não quero, eu acho injusto eu perdoar, eu não quero, mas eu decido fazê-lo, Senhor, ajuda-me, dá-me capacidade de eu perdoar, dá-me capacidade. E mesmo que não queira, irmão, ore pela vida dessa pessoa. O tempo vai passando e vai começando a ver o seu infrator como Deus o vê, e Deus vê-o com amor. Deus opera em nós o crer e o efetuar. Ele dá-nos o desejo de tomarmos as decisões e a capacidade de as levarmos para a frente. Então, aquele casal que eu vos falei está junto até hoje.
E o casamento deles, apesar de toda aquela miséria que aconteceu, tornou-se mais forte do que era antes. Porque houve perdão. E o perdão tem a capacidade de juntar pessoas, restaurar vidas. E se alguém tem que perdoar, são os cristãos. Que Deus nos dê sabedoria em situações destas, para nós deliberarmos logo perdão, para a glória de Deus e para a bênção nossa e de quem nos tem ofendido. Vamos orar? Senhor Deus, Tu deste-nos o exemplo, Senhor, e jamais alguém nos poderá fazer tanto mal como nós fazemos para contigo, Senhor. Jamais. Jamais conseguiríamos pagar a dívida que temos para contigo e Tu assumiste-a por nós, Senhor. Mas isto não tem sido fácil para nós, homens, Senhor. Não é fácil muitas vezes, Senhor. Por isso nós Te pedimos sabedoria, capacidade, que Tu nos abençoes, para que, quando somos ofendidos, mesmo dentro da nossa casa, nós possamos fazer o que Tu queres de nós. Liberar o perdão, perdoar a quem nos tem ofendido. Ajuda-nos, Senhor. Se necessário, Senhor, aumenta a nossa fé. Pois este é o nosso desejo, em nome de Cristo, Senhor. Amém.